O telefone mudo do meu filho foi o primeiro sinal, mas o descaso na voz da minha nora cortou mais fundo que faca de açougueiro. Sou Zoraide, 74 anos, ex-auditora fiscal e viúva. Eles acham que sou apenas uma velha solitária. Esqueceram que passei a vida caçando fraudes e mentiras. Sabe aquela sensação de que algo está fora do lugar, mesmo quando tudo parece arrumado? Foi assim que meu domingo começou. Eu tinha acordado cedo, como faço há décadas, com o barulho das ondas quebrando na praia aqui em frente ao meu apartamento em Santos. O sol entrava pela varanda, iluminando as plantas que cultivo com tanto zelo, mas havia um aperto no meu peito que nem o cheiro do café fresco conseguia dissipar. Era o primeiro domingo do mês, dia sagrado, dia de ligar para o Rogério, meu único filho. Desde que o pai dele se foi, há 5 anos, criei essa rotina. Não para controlar, Deus me livre de ser essa sogra, mas para saber se estavam bem, se precisavam de algo, se as crianças, que nem tenho ainda, mas vivo pedindo, estavam a caminho. Preparei meu café, sentei na poltrona de couro que era do meu marido e disquei. O telefone chamou 1, 2 vezes e caiu na caixa postal. Tentei de novo, e de novo. Na 4ª tentativa, uma gravação metálica e impessoal me gelou a espinha. Este número não existe ou foi desativado. Fiquei olhando para o aparelho sem fio na minha mão. Como assim não existe? Falei com ele semana passada. Ele parecia apressado, disse que estava entrando numa reunião, mas o número era o mesmo de sempre. Meu coração de mãe, que a gente teima em dizer que não se engana, começou a bater descompassado. Não era preocupação de acidente, era algo pior. Era a intuição gritando que eu estava sendo deixada para trás. Respirei fundo, ajeitei os óculos no rosto e disquei para a Patrícia, minha nora. A relação com ela sempre foi cordial. Daquelas cordialidades que a gente sabe que é fina como casca de ovo. Ela atendeu no 3º toque, com uma voz arrastada de quem tinha acabado de acordar ou estava muito incomodada. Oi, Zoraide. Aconteceu alguma coisa? A voz dela tinha aquele tom de impaciência mal disfarçada. Oi, Patrícia. Desculpe incomodar. É que estou tentando falar com o Rogério e a operadora diz que o número não existe. Fiquei preocupada. Houve um silêncio do outro lado. Ouvi barulho de louça batendo, talvez talheres, e uma risada abafada ao fundo que parecia muito com a do meu filho. Ah, sogra! Ela suspirou, como se explicasse algo óbvio para uma criança teimosa. É verdade. Trocamos os planos de celular. E... a gente mudou de cidade faz 2 meses. O mundo parou. O barulho do mar sumiu. O tic-tac do relógio na parede cessou. Mudaram de cidade? Minha voz saiu num fio, trêmula. Faz 2 meses? Fomos para o interior. Uma oportunidade de negócio do Rogério. Foi tudo muito corrido, sabe como é? Caixas, transportadora, pintura. A gente acabou esquecendo de avisar. Esqueceram de avisar a mãe. A frase ecoou na minha cabeça como um trovão. Não era esquecemos de comprar leite. Era esquecemos de avisar que mudamos nossa vida inteira e fomos para longe de você. Mas para onde? E o apartamento dele aqui? Perguntei, tentando segurar o choro que subia pela garganta. Vendemos, Zoraide. Foi rápido. Olha, agora estamos numa correria danada aqui, desfazendo as últimas coisas. Depois a gente liga com calma, tá bom? O Rogério manda beijo. E desligou. Fiquei ali, sentada, com o telefone na mão, ouvindo o sinal de ocupado. Tu. Aquele som era a trilha sonora da minha irrelevância. Vendi 30 anos da minha vida para a Receita Federal. Analisei contas de grandes empresários, descobri desvios milionários, coloquei gente poderosa contra a parede apenas com uma calculadora e um olhar atento. Fui respeitada, temida até. E agora? Agora eu era a velha que o filho esqueceu de avisar que mudou de cidade. Levantei-me e fui até a janela. O mar continuava lá, indiferente à minha dor. Senti uma vergonha imensa, não deles, mas de mim. Vergonha por ter criado um homem que não tinha a hombridade de ligar para a mãe e dizer: mãe, estou indo embora. Vergonha por ter sido tão cega a ponto de não perceber que para eles eu não era família. Eu era um acessório antigo que a gente deixa num canto e esquece.
Os dias que se seguiram foram um borrão cinza. Eu, que sempre fui metódica, deixei a poeira acumular sobre os móveis. Não cozinhava mais aquelas refeições elaboradas. Comia torrada com chá, olhando para o nada. A dor da rejeição física é aguda, mas a dor do descaso é uma doença crônica. Ela vai te corroendo por dentro, te fazendo questionar cada memória. Será que aquele abraço no Natal foi falso? Será que ele só vinha aqui quando precisava de dinheiro? Passei 30 dias nesse luto silencioso, um mês inteiro. O telefone não tocou. Nenhuma mensagem no WhatsApp, nenhuma foto da casa nova, nada. Eu era um fantasma na vida do meu próprio filho. Comecei a tentar justificar, coisa que mãe faz. Ah, mudança é difícil mesmo. Eles devem estar sem internet. O trabalho novo deve estar consumindo o Rogério. Mentiras que contamos para nós mesmas para não admitir que criamos um estranho. Mas a vida, minha cara, ela tem um jeito curioso de nos tirar do estupor. Era uma terça-feira chuvosa. Eu estava organizando umas pastas antigas de documentos. Mania de auditora, a gente se acalma organizando papéis, quando o telefone fixo tocou. Meu coração deu um salto. São eles, pensei. Vão pedir desculpas, vão dizer que perderam o número, vão me convidar para conhecer a casa nova. Corri para atender, ajeitando o cabelo como se eles pudessem me ver. Alô? Rogério? Bom dia. Gostaria de falar com a senhora Zoraide Bittencourt? Uma voz feminina, profissional e fria. Não era a Patrícia. Minha empolgação murchou, dando lugar ao meu tom profissional automático. Sou eu. Quem fala? Aqui é do Banco Nacional, setor de recuperação de crédito. Meu nome é Jéssica. O motivo do meu contato é referente ao contrato de empréstimo número 479, vinculado à conta conjunta em nome da senhora e do senhor Rogério Bittencourt. Franzi a testa. Conta conjunta? Moça, deve haver um engano. Eu tenho uma conta com meu filho, sim, mas é uma conta antiga, que abrimos há mais de 10 anos para emergências de saúde dele, quando ele ainda estudava. Não há movimentação nela há anos. Senhora Zoraide, consta aqui no sistema que houve uma contratação de crédito pessoal no valor de R$120 mil há exatos 3 meses. A primeira parcela venceu há 30 dias e não foi paga. A segunda vence hoje. Estamos tentando contato com o titular Rogério no novo endereço cadastrado, em Ribeirão Preto, mas sem sucesso. Como a senhora é cotitular e avalista solidária, a cobrança recai sobre seu CPF. Senti o sangue drenar do meu rosto. Tive que me sentar para não cair. R$120 mil? Repeti, a voz falhando. E a senhora disse, Ribeirão Preto? Sim, senhora. O endereço foi atualizado no sistema pelo aplicativo há 2 meses. A senhora desconhece essa transação? Fiquei muda. As peças do quebra-cabeça, aquelas peças sujas e pontiagudas, começaram a se encaixar na minha frente. A mudança repentina, o esquecimento, a falta de contato. Eles não esqueceram de avisar, eles fugiram. Rogério usou a conta conjunta, aquela que eu mantinha com um limite alto por causa da minha aposentadoria e histórico impecável no banco para financiar a nova vida dele. Ele sacou o limite, pegou o empréstimo pré-aprovado, no meu nome, e foi embora. Ele sabia que o banco viria atrás de mim. Ele sabia que eu tenho minhas economias, meu apartamento quitado, minha pensão. Ele me deixou com a conta. Literalmente. Senhora Zoraide, ainda está na linha? A atendente insistiu. Uma lágrima solitária escorreu pelo meu rosto, quente e salgada. Mas foi só uma, porque naquele momento, algo dentro de mim mudou. A tristeza, aquele peso morto que eu carregava há 1 mês, evaporou. No lugar dela, acendeu-se uma chama fria e azulada, a chama da indignação. Eu não era mais a mãe abandonada chorando no sofá. Eu estava voltando a ser a Zoraide Bittencourt, a mulher que fazia sonegadores de impostos suarem frio em salas com ar-condicionado. Estou sim, Jéssica, respondi. Minha voz não tremia mais. Estava firme, metálica, precisa. Anotei o número do contrato. Por favor, me envie o extrato detalhado de todas as movimentações dos últimos 90 dias para o meu e-mail. E Jéssica? Sim, dona Zoraide? Não ligue mais para o Rogério em Ribeirão Preto. Não adianta. Por que, senhora? A senhora vai assumir a dívida? Não, minha querida.
Eu não vou assumir dívida nenhuma, mas eu vou resolver isso. Apenas me mande os documentos. Desliguei o telefone com uma calma que assustaria quem me conhecesse, apenas como a senhora que rega as samambaias. Caminhei até o meu escritório, um cômodo que eu pouco usava ultimamente. Abri as cortinas, deixando a luz cinza da chuva entrar. Sentei na minha cadeira giratória, limpei a poeira da mesa com a manga da blusa e liguei meu computador. Eles acham que sou velha. Acham que sou uma senhora idosa que não entende de aplicativos, de senhas, de rastreamento bancário. O Rogério esqueceu que quem ensinou ele a fazer a primeira declaração de imposto de renda fui eu. A Patrícia esqueceu que eu passei 40 anos analisando fluxos de caixa e encontrando dinheiro onde ninguém dizia que tinha. Abri a gaveta de baixo, onde guardo meus arquivos mortos. Tirei de lá uma pasta preta. Dentro dela, cópias de procurações antigas, dados bancários e um caderno onde eu anotava tudo. Tudo. 120 mil reais. O preço da traição de um filho. Olhei para a foto dele na estante, sorrindo na formatura. Aquele menino não existia mais. O homem que existia agora era um caloteiro que usou a própria mãe como degrau. E se tem uma coisa que a Receita Federal me ensinou, é que todo caloteiro deixa um rastro. E todo rastro leva a uma consequência. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Eu não ia gritar. Eu não ia fazer escândalo. Eu não ia ligar implorando. Eu ia auditar a vida do meu filho até o último centavo. Acessei o site do banco. Com a minha senha mestra, entrei na conta conjunta. Lá estava. A transferência gorda para uma conta em nome da Patrícia. O pagamento de uma imobiliária em Ribeirão Preto. Compras em lojas de móveis de luxo. Esquecemos de avisar, ela disse. Sorri. Um sorriso sem alegria, um sorriso de predador. Peguei um bloco de notas novo. Amarelo, pautado. No topo da página, escrevi: Operação Resgate de Dignidade. Eles mudaram de cidade achando que estavam livres. Mal sabem eles que a distância não protege ninguém de quem sabe ler os números. Eu tinha o endereço novo deles agora, graças ao banco. Tinha o rastro do dinheiro. E tinha algo muito mais perigoso. Tempo livre e um coração partido que cicatrizou na forma de uma pedra de gelo. Levantei o telefone novamente. Não para ligar para eles. Disquei para um número que eu não chamava há anos, de um antigo colega que hoje trabalhava num cartório de registros no interior. Alô, Cláudio? É a Zoraide. Zoraide da fiscalização. Tudo bem? Faz tempo. Escuta, preciso de um favorzinho. Tenho um CPF e preciso localizar a matrícula de um imóvel recente em Ribeirão Preto. Coisa de família. Digamos que estou fazendo uma surpresa. Enquanto Cláudio falava do outro lado, eu olhava para a chuva batendo no vidro. A Zoraide mãe estava tirando férias forçadas. Quem estava no comando agora era a auditora, e a auditora não perdoa inconsistências. O jogo tinha começado, e meu filho, coitado, nem sabia que as peças já estavam se movendo no tabuleiro. O e-mail do banco chegou 5 minutos depois que desliguei com a atendente Jéssica. O som de notificação no computador, aquele plim inofensivo, parecia o gongo anunciando o início de uma luta de boxe. Abri o anexo com a mão firme, mas o estômago revirado. Ali estava. O extrato da vergonha. O mapa da traição desenhado em linhas, datas e valores negativos. Meus olhos, treinados por décadas para encontrar uma agulha num palheiro de notas fiscais, varreram o documento. Não foi apenas uma transferência de 120 mil reais. Foi uma sangria lenta e calculada antes do golpe final. Havia pequenos saques de 2 mil, 3 mil reais, feitos em caixas eletrônicos dispersos. Despesas de mudança, pensei com amargura. Pagaram o carreto com o meu dinheiro. Pagaram a gasolina para fugir de mim com a minha aposentadoria. Mas o golpe de misericórdia, o valor alto que gerou o empréstimo automático, tinha um destino claro. Imobiliária Novos Horizontes, Ribeirão Preto. E logo abaixo, uma transferência vultosa para uma conta em nome de Patrícia S. Comércio de Roupas Lítida. Ah, Patrícia! Minha nora sempre teve sonhos de grandeza e alergia ao trabalho duro. Pelo visto, decidiu que virar empresária com o dinheiro da sogra esquecida era o caminho mais curto para o sucesso. Imprimi tudo. O zumbido da impressora velha era o único som no escritório,
competindo com a chuva lá fora. Cada folha que saía quente da bandeja era uma prova material que eu anexaria ao meu dossiê. Peguei meu marcador de texto amarelo, o mesmo que usei para grifar sonegações de multinacionais, e comecei a destacar os movimentos suspeitos. Foi quando o telefone tocou novamente. Era o Cláudio. Zoraide? Minha nossa, mulher. Você não perde tempo, hein? A voz dele estava abafada, provavelmente falando baixo no cartório. Tempo é juros, Cláudio. E no meu caso, juros compostos de ingratidão. O que você achou? Olha, o sistema integrado é uma beleza quando a gente sabe onde procurar. Localizei a matrícula. Imóvel recém-adquirido no condomínio Jardim das Acácias. Bairro Nobre, Zoraide. Coisa fina. Em nome de quem, Cláudio? Perguntei, já antecipando a resposta, mas precisando da confirmação para fechar o cerco. Está no nome da Patrícia, apenas dela, com usufruto vitalício para... Espera, deixa eu ler direito aqui. Não, sem usufruto. Compra direta. E tem mais, Zoraide. O imóvel foi dado como garantia para um financiamento de reforma na semana passada. Eles alavancaram a casa que compraram com o seu dinheiro. Senti uma pontada de náusea, mas engoli em seco. Rogério não apenas roubou a mãe, ele foi estúpido o suficiente para colocar o patrimônio no nome da esposa, ficando sem nada no papel. Se ela decidisse chutar ele amanhã, meu filho sairia com uma mão na frente e outra atrás. E a empresa, Cláudio? Patrícia S. Comércio de Roupas. Aberta há 45 dias. Endereço no centro da cidade. Boutique. Capital social integralizado em dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Os saques picados que vi no extrato. Lavagem de dinheiro amadora, típica de quem acha que o mundo é uma novela das 8. Obrigada, meu amigo. Você não sabe o quanto me ajudou. Zoraide, você vai processar o garoto? A pergunta dele carregava uma preocupação genuína. Cláudio conheceu Rogério pequeno, viu o menino correr pelos corredores da repartição. Processar é para quem quer justiça pública, Cláudio. Eu quero algo mais didático. Vou fazer uma auditoria presencial. Desliguei e me recostei na cadeira. O couro rangeu. Fechei os olhos por um momento e deixei a mente viajar para o passado. Lembrei-me de quando Rogério tinha 10 anos e roubou R$ 5 da minha carteira para comprar figurinhas. Quando descobri, não bati, não gritei. Sentei com ele, fiz ele calcular quantas horas eu tinha que trabalhar para ganhar aqueles R$ 5, fiz ele lavar o quintal para pagar a dívida e depois o fiz devolver as figurinhas na banca, explicando ao jornaleiro o que tinha feito. Ele chorou de vergonha, mas aprendeu, ou eu achei que tivesse aprendido, que dinheiro não aceita desaforo e que a verdade sempre aparece. Onde foi que eu errei? Será que fui dura demais e ele aprendeu a mentir melhor? Ou fui mole demais depois que o pai morreu, tentando compensar a ausência com facilidades financeiras? A sociedade olha para uma mulher da minha idade e vê fragilidade. Vê em meus cabelos brancos, minhas roupas confortáveis de algodão, meus óculos de leitura pendurados numa correntinha e assumem que meu cérebro parou no tempo. Acham que minha maior preocupação é a novela ou a dor nas juntas quando chove. Eles não veem a loba. Durante 35 anos, eu fui uma das auditoras mais temidas da regional. Eu desmontei esquemas de corrupção que envolviam gente que aparecia na capa de revista. Eu sei ler nas entrelinhas de um balanço contábil o caráter de um homem. Sei que quem sonega imposto geralmente trai a esposa, e quem rouba da família geralmente não tem limite moral nenhum. Rogério e Patrícia contavam com a minha passividade. Apostaram todas as fichas na ideia de que mãe perdoa tudo. Apostaram que eu ficaria chorando em Santos, pagaria a dívida para não sujar o nome da família e morreria em silêncio, deixando a herança para eles torrarem depois. Eles esqueceram que o nome Zoraide vem do árabe. Significa mulher cativante, mas também aquela que acrescenta. E eu ia acrescentar um inferno na vida mansa deles. Levantei-me e fui até o armário do corredor. Lá no fundo, atrás das toalhas de mesa bordadas que eu guardava para ocasiões especiais que nunca vinham, puxei uma caixa de metal. Minha caixa de guerra. Dentro dela não havia armas, mas munição. Cópias autenticadas de documentos antigos. O testamento do meu marido.
E, o mais importante, uma procuração de plenos poderes que Rogério assinou há 5 anos, quando viajou para o exterior e precisava que eu resolvesse burocracias aqui. Ele nunca revogou. A validade era indeterminada. Peguei o papel amarelado e sorri. Com isso em mãos, eu ainda podia falar por ele em certas instâncias. Mas eu não usaria isso de forma leviana. Seria meu trunfo final. Voltei para a sala. A chuva tinha parado e um raio de sol tímido tentava furar as nuvens cinzentas sobre o mar de Santos. Olhei para as minhas plantas. As samambaias estavam lindas, verdes e exuberantes. Eu as regava, adubava, conversava com elas, e elas retribuíam crescendo. Relações humanas deveriam ser assim, mas às vezes a gente rega a erva daninha achando que é orquídea. Fui até o espelho do corredor. Ajeitei a postura. A velha curvada pela tristeza de ontem tinha ido embora. Quem me encarava de volta era a doutora Zoraide. O olhar estava afiado. As rugas no rosto não pareciam mais marcas de velhice, mas trincheiras de quem sobreviveu a muitas batalhas. Muito bem, Zoraide, disse para o meu reflexo. Hora de fazer as malas. Mas não seria uma viagem de visita. Eu não levaria bolos de fubá nem presentes para a casa nova. Fui ao quarto e tirei de cima do guarda-roupa minha mala de viagem rígida, aquela preta, executiva. Coloquei dentro 3 conjuntos de terninhos que não usava desde a aposentadoria. O cheiro de naftalina saiu assim que as sacudi. Estavam impecáveis. Um azul marinho, um cinza chumbo e um preto. Roupas de autoridade. Enquanto dobrava as peças com precisão militar, comecei a traçar o plano. Primeiro passo, o elemento surpresa. Nada de avisar. Nada de estou indo. Eu chegaria como uma fiscalização surpresa da Receita Federal, chega numa empresa na segunda-feira de manhã, sem aviso, sem sorriso e com a pasta cheia de documentos. Segundo passo, a coleta de provas, in loco. Eu precisava ver a boutique, precisava ver a casa, precisava ver o padrão de vida que eles estavam sustentando com o meu suor. Tirar fotos, documentar preços, fazer o levantamento patrimonial do casal. Terceiro passo, o confronto. Mas não um barraco na porta de casa. Isso é coisa de amador. O confronto seria cirúrgico. Lembrei-me do que a atendente do banco disse. Estamos tentando contato com o titular Rogério, sem sucesso. Peguei meu celular. Havia um aplicativo que meu sobrinho neto tinha instalado para mim uma vez. O Uber. Eu sabia usar, apesar de preferir táxi. Mas hoje eu precisava de algo diferente. Abri o aplicativo do banco novamente. Transferi o restante das minhas economias da poupança, aquela que o Rogério não tinha acesso, para uma conta digital que abri secretamente no ano passado para aproveitar um rendimento melhor. Blindagem patrimonial, sussurrei. Se ele tentasse rapar o tacho de novo, encontraria o fundo poeirento. Em seguida, liguei para a rodoviária. Comprei uma passagem para Ribeirão Preto. Ônibus leito, saída às R$ 23. Chegaria lá ao amanhecer. Enquanto a noite caía, sentei-me na poltrona com o meu caderno amarelo no colo. Comecei a escrever o roteiro da minha auditoria. Item 1. Verificar a legalidade da origem dos fundos para a compra do imóvel. Se Patrícia usou o dinheiro que Rogério sacou da minha conta, isso configura uma doação entre cônjuges ou de terceiros. Se não foi declarado e o imposto de transmissão, ITCMD, não foi pago, eles têm um problema fiscal. E se a origem do dinheiro é um empréstimo fraudulento em nome de idoso, bem, isso vira crime de apropriação indébita e violência patrimonial. Eu tinha a lei do meu lado. O Estatuto do Idoso é claro como água de fonte. Artigo 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Eu poderia colocá-los na cadeia. A caneta tremeu na minha mão. Cadeia. Meu filho. O menino que eu embalei no colo. O menino que teve febre e eu passei noites em claro com toalhas molhadas na testa dele. Será que eu teria coragem? Olhei para o extrato bancário novamente, ainda em cima da mesa. R$ 120 mil. E o silêncio cruel de 2 meses. A mentira deslavada da mudança esquecida. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi.
Se ele tivesse me pedido: "Mãe, estou desesperado, preciso recomeçar, me ajuda?", eu teria dado o dinheiro. Teria vendido minhas joias, teria feito o empréstimo eu mesma. O crime não foi o roubo do dinheiro. Foi o roubo da minha dignidade. Foi o roubo da confiança. Foi me tratar como indigente emocional. Endureci o maxilar. Sim, eu teria coragem. Talvez não de prendê-lo, mas de dar o susto da vida dele. Um susto tão grande que ele nunca mais ousaria subestimar ninguém na vida. O telefone tocou de novo. Era um número desconhecido. DDD 16. Ribeirão Preto. Meu coração disparou. Será que Jéssica do banco avisou a eles? Será que Cláudio falou algo? Atendi, mantendo a voz neutra. Alô? Dona Zoraide? Era a voz de Rogério. O som daquela voz, que antes era música para os meus ouvidos, agora soava como unhas num quadro negro. Rogério? Minha voz saiu calma, doce, até demais. A atriz entrando em cena. Oi, mãe, tudo bem? Ele parecia ofegante, nervoso. Escuta, a Patrícia me disse que você ligou ontem. Desculpa a gente não ter retornado, é que a linha aqui é horrível e... Tudo bem, meu filho. Interrompi, suave. Eu imagino a correria. Mudança é um caos mesmo. Houve uma pausa do outro lado. Ele devia estar esperando bronca, gritos, cobrança. Meu tom ameno o desarmou. É um caos. Mas, mãe, olha só. Tá acontecendo um problema estranho aqui. O banco bloqueou meu cartão hoje cedo. Disseram que tem uma pendência no seu nome que travou a conta conjunta. A senhora sabe de alguma coisa? Quase ri. A audácia. Ele estoura o limite, suja meu nome e me liga perguntando se eu sei de alguma coisa. Preocupado porque o cartão dele parou de funcionar. Respirei fundo, canalizando toda a minha experiência em lidar com sonegadores mentirosos, cara a cara. Pendência, filho. Que estranho. Fiz uma pausa dramática. Sabe que minha memória não anda muito boa ultimamente. Devo ter esquecido de pagar alguma conta de luz. Velhice é uma tristeza, Rogério. Pois é, mãe. A voz dele relaxou, o alívio palpável. Ele acreditou. Acreditou que a mãe ex-auditora virou uma velha esclerosada. Mas vê se resolve isso logo, tá? Porque eu preciso movimentar a conta aqui para pagar uns médicos. Estou com uma dor nas costas terrível. Mentira. Outra mentira. Ele precisava do cartão para a loja da esposa ou para manter a farsa de rico no interior. Pode deixar, meu querido. Eu vou ao banco resolver isso pessoalmente. Não se preocupe com nada. Obrigado, mãe. Te amo. Beijo. E desligou. Te amo. Aquelas duas palavras caíram no chão como vidro quebrado. Ele usou o te amo como vírgula, como ferramenta de manipulação. Olhei para o relógio. 21 horas. O táxi para a rodoviária chegaria em 30 minutos. Fechei a mala executiva com um estalo seco das travas metálicas. Aquele som foi o ponto final da Zoraide vítima. Apaguei as luzes do apartamento. Deixei apenas a luz da varanda acesa, para quem olhasse de fora achasse que estava tudo normal. Tranquei a porta com 2 voltas na chave. No elevador, vi meu reflexo no metal polido das portas. Eu estava indo para uma cidade estranha, atrás de um filho que se tornou um estranho, armada apenas com papéis e uma inteligência que eles julgaram estar aposentada. Vou resolver pessoalmente, eu disse a ele, e eu nunca minto. Quando o táxi parou na frente do prédio, o motorista, um rapaz jovem, desceu para pegar minha mala. Viagem a passeio, dona Zoraide? Ele perguntou simpático, notando minha roupa formal. Olhei para ele por cima dos óculos, com um meio sorriso enigmático nos lábios. Não, meu jovem. Viagem de negócios. Vou cobrar uma dívida antiga. Entrei no carro, enquanto a chuva voltava a cair, lavando as ruas de Santos. Ribeirão Preto me aguardava. E a previsão do tempo para lá indicava tempestade chegando, trazida por uma senhora de 74 anos e seu caderno amarelo. O calor de Ribeirão Preto me recebeu como um abraço abafado e pegajoso assim que desci do ônibus. Eram 6 da manhã, mas o ar já parecia pesado, carregado de poeira e promessas de um dia sufocante. Ajeitei meu terninho azul marinho, ignorando o suor que ameaçava brotar na nuca. A auditora não transpira, a auditora brilha. Era o que meu antigo chefe dizia. Peguei um táxi e pedi para me levar a um hotel simples no centro, mas que fosse limpo e discreto.
Eu precisava de um quartel-general. No quarto do hotel, tomei um banho gelado para tirar a viagem do corpo e a tristeza da alma. Enquanto a água caía, repassei o plano. Não liguei para ninguém. O silêncio era minha arma mais letal naquele momento. Vesti novamente minha roupa de batalha, passei um batom cor-de-boca e coloquei meus óculos. Na bolsa, o caderno amarelo e a pasta com as provas. A primeira parada não foi a casa deles. Isso seria muito emocional. A primeira parada foi o endereço comercial, que constava no extrato bancário. Rua Álvares Cabral, número 405. Patrícia S. Boutique. Cheguei lá por volta das 10 horas. A loja era bonita, tenho que admitir. Vitrine ampla, manequins estilizados, ar-condicionado que devia estar custando uma fortuna de energia elétrica. Fiquei do outro lado da rua por 20 minutos, observando. Vi Patrícia chegar num carro prata, provavelmente financiado também. Ela desceu batendo a porta com um copo enorme de café na mão e o celular no ouvido. Não parecia feliz, parecia tensa. Atravessei a rua. O sino da porta tocou suavemente quando entrei. O ar gelado chocou-se contra minha pele quente. A loja cheirava a lavanda artificial e dinheiro novo. Patrícia estava atrás do balcão de costas, mexendo em papéis. "Só um minutinho, já atendo!" Ela gritou sem se virar, com aquela voz estridente que ela tentava fazer parecer sofisticada. Caminhei pela loja, tocando as araras. As roupas eram de qualidade duvidosa. Poliéster vendido a preço de seda. Costuras que não aguentariam 3 lavagens. Tipicamente a cara da minha nora. Fachada bonita, conteúdo frágil. Peguei uma blusa de estampa de onça e analisei a etiqueta. O preço era exorbitante. "Bom dia", disse eu com a voz firme e profissional que usava para iniciar interrogatórios fiscais. Patrícia se virou num solavanco, derrubando uma caneta. Quando seus olhos encontraram os meus, a cor fugiu do rosto dela tão rápido que achei que ela fosse desmaiar. A boca abriu e fechou, como um peixe fora d'água. "Zoraide?" O nome saiu num sussurro engasgado. "Dona Zoraide? O que a senhora está fazendo aqui?" Sorri. Não um sorriso de sogra, mas aquele sorriso de canto de boca que diz: "Eu sei o que você fez no verão passado." "Bom dia, Patrícia." Estava na cidade a negócios e decidi ver onde meu dinheiro foi investido. A loja é interessante. Ela saiu de trás do balcão, tropeçando nos próprios pés, alisando a saia nervosamente. "Negócios? Mas a senhora não avisou. A gente teria preparado o quarto de hóspedes, feito um almoço." "Meu Deus, que surpresa! O Rogério sabe?" "Ainda não", respondi, continuando a folhear as roupas nas araras sem olhar para ela. Achei melhor fazer uma visita surpresa. Sabe como é, Patrícia? Na minha antiga profissão, as visitas agendadas nunca mostravam a realidade. A gente sempre encontrava os livros contábeis maquiados. Ela riu, um som agudo e nervoso. "Ai, sogra, que piada engraçada. A senhora e suas manias de fiscal. Mas aqui é tudo certinho, viu? Estamos começando agora. Sabe como é difícil empreender no Brasil?" "Sei. Principalmente quando o capital inicial vem de fontes não convencionais." Soltei a frase no ar e deixei ela pairar, pesada como chumbo. Patrícia empalideceu ainda mais, se é que era possível. Antes que ela pudesse inventar uma desculpa, a porta da loja se abriu com violência. Era Rogério, meu filho. Ele entrou suando, com a camisa social desabotoada no colarinho e o rosto vermelho de raiva. Não me viu, pois eu estava num canto, parcialmente oculta por uma arara de vestidos longos. Ele foi direto para o balcão, jogando a chave do carro com força sobre o vidro. "Patrícia, deu merda!" Ele esbravejou, sem notar a presença de clientes. O cartão corporativo não passou no posto de gasolina. Tive que deixar o relógio como garantia. Que humilhação! Aquela velha deve ter mexido em alguma coisa no banco. Eu te falei que devíamos ter tirado o nome dela da conta antes. Senti uma pontada no peito, claro. Aquela velha. Mas a Zoraide auditora engoliu a dor e a transformou em combustível. Dei 2 passos para o lado, saindo das sombras das roupas. "Bom dia, Rogério. Aquela velha está bem aqui." Meu filho girou o corpo tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. Os olhos dele se arregalaram. Ele olhou para mim, depois para Patrícia,
depois para a porta, como se calculasse uma rota de fuga. Mãe? A voz dele falhou, saindo num tom agudo de adolescente pego fazendo arte. Mãe, que maravilha te ver aqui. Eu estava justamente falando de você agora. Eu ouvi, meu filho. Ouvi perfeitamente. Caminhei devagar até o centro da loja, mantendo o queixo erguido. Você estava dizendo que a velha mexeu no banco. Curioso. Achei que você tivesse dito ao telefone ontem que o problema era um erro do sistema. Rogério passou a mão pelos cabelos. Um tique nervoso que ele tinha desde criança quando mentia. Não, mãe. É jeito de falar. Eu estava estressado. O calor, sabe? A pressão do trabalho novo. A senhora sabe como eu fico nervoso. Mas que surpresa boa! Veio visitar a casa nova? A gente ia te convidar, juro. É que estava uma bagunça. Patrícia correu para o lado dele, segurando no braço do marido como se precisasse de apoio físico. É verdade, dona Zoraide. A gente estava só esperando terminar a decoração. Mas já que a senhora veio, vamos tomar um café? Tem uma padaria ótima aqui na esquina. Vamos conversar, matar a saudade. Eles queriam me tirar da loja. Queriam me levar para um terreno neutro, longe das provas do crime, longe dos funcionários que poderiam ouvir demais. Aceitei. Era parte do meu plano deixá-los desconfortáveis em público. Claro, um café seria ótimo. Tenho muitas perguntas sobre gestão financeira. Fomos até a padaria. O trajeto foi curto, mas o silêncio entre nós era tão denso que podia ser cortado com faca. Eles trocavam olhares de pânico. Eu caminhava tranquila, observando a arquitetura da cidade. Sentamos numa mesa de canto. Rogério pediu uma água com gás, as mãos tremendo levemente ao segurar o copo. Patrícia pediu um cappuccino, mas duvido que conseguisse engolir. Eu pedi um café preto, sem açúcar. Amargo, como a realidade que eu estava prestes a servir. Então, mãe, Rogério começou, tentando abrir um sorriso que não chegava aos olhos. Onde a senhora está ficando? Veio de ônibus? Estou no Hotel Plaza. Vim de ônibus, sim. Leito. Muito confortável. Tomei um gole do café. Vim resolver umas pendências. Sabe, Rogério, Ribeirão Preto é uma cidade próspera. Tem muita gente fazendo dinheiro aqui. E tem muita gente perdendo dinheiro também. O mercado é dinâmico, ele balbuciou. Muito dinâmico. Tirei um lenço da bolsa e limpei os cantos da boca. Por exemplo, o mercado imobiliário. Fiquei sabendo que o condomínio Jardim das Acácias está supervalorizado. Uma excelente aquisição para quem tem liquidez. Os dois congelaram. O nome do condomínio onde eles moravam, aquele que eu não deveria saber. Como a senhora sabe do Jardim das Acácias? Patrícia perguntou, a voz sumindo. Ah, minha querida, eu tenho amigos em todos os lugares. O Cláudio lembra dele, Rogério? Do cartório? Ele me mandou lembranças. Disse que o registro de imóveis da cidade anda movimentado. Rogério largou o copo na mesa com um baque surdo. Mãe, o que a senhora quer? Ele abandonou a fachada de bom moço. O olhar dele ficou duro. A senhora veio aqui para nos vigiar? Para cobrar o quê? Eu sou adulto, tenho minha vida. Cobrar? Arqueei as sobrancelhas, fingindo surpresa. Eu não disse nada sobre cobrar, meu filho. Eu disse que vim a negócios. Estou fazendo uma auditoria pessoal. Sabe, quando a gente chega na minha idade, precisa organizar o patrimônio. Saber o que é meu, o que foi doado, o que foi extraviado. Ninguém extraviou nada. Patrícia interveio defensiva. O Rogério pegou um empréstimo para investir no nosso futuro. Nós vamos pagar. A loja vai dar lucro. A senhora vai ver. Investir no futuro com o nome da mãe, sem a mãe saber? Minha voz baixou um tom, tornando-se perigosamente calma. Isso não se chama investimento, Patrícia. No Código Penal, isso tem outro nome. Artigo 171, estelionato. Ou talvez apropriação indébita, dependendo de como o juiz interpretar a conta conjunta. A palavra juiz caiu na mesa como uma bomba atômica. Vi o suor escorrer pela têmpora do meu filho. Você vai processar o próprio filho? Rogério sussurrou incrédulo. Por causa de dinheiro? Não é por causa de dinheiro, Rogério. Inclinei-me para frente, olhando no fundo dos olhos dele. É por causa do respeito. É por causa daquela ligação que eu fiz num domingo de manhã e ouvi que o número não existia.
É por causa da mentira. Você acha que eu sou burra? Acha que eu passei 30 anos caçando sonegadores profissionais para ser enganada por um amador que compra roupa de poliéster e financia casa de luxo com cheque especial? Eles ficaram mudos. As pessoas nas mesas vizinhas começaram a olhar, percebendo a tensão. A situação é a seguinte, continuei, agora com a autoridade total de quem conduzia uma reunião de encerramento de fiscalização. Eu bloqueei as contas. Não há mais crédito. O cartão que você tentou passar no posto? Esqueça. O limite da conta conjunta? Cancelei o cheque especial hoje de manhã pelo aplicativo. A fonte secou. Mãe, você não pode fazer isso. Rogério quase gritou, desesperado. A gente tem prestação da casa, tem fornecedor para pagar. Se a gente não pagar a reforma, o banco toma o imóvel. O banco toma o imóvel que está no nome da Patrícia, pago com o meu dinheiro? Sorri novamente. Que interessante. Parece que vocês têm um problema de fluxo de caixa. Sabe o que as empresas fazem nessa situação? Elas pedem falência ou renegociam com o credor principal. Recostei-me na cadeira, sentindo uma satisfação fria percorrer minha espinha. E quem é o credor principal, mãe? Rogério perguntou, derrotado. Eu. Bebi o resto do meu café, que já estava frio. Eu vou ficar na cidade por alguns dias. Quero ver os livros da empresa, quero ver a escritura da casa, quero ver cada nota fiscal, cada recibo, cada transferência. Se eu encontrar uma vírgula fora do lugar, uma mentira a mais. Aí sim, Rogério, nós vamos conversar sobre advogados. Levantei-me e coloquei uma nota de R$ 50 na mesa para pagar a conta. O troco é de vocês. Parece que estão precisando mais do que eu. Ah, e Rogério? Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos, parecendo uma criança assustada. Sim, mãe. O meu número de telefone continua o mesmo, aquele que você esqueceu. Se quiserem conversar, sabem onde me encontrar. Estarei no hotel, analisando o extrato bancário dos últimos 5 anos da nossa conta conjunta. Tenham uma boa tarde. Saí da padaria sem olhar para trás. O sol do meio-dia batia forte na calçada, mas eu não sentia calor. Sentia apenas a leveza de quem finalmente soltou o peso de ser vítima e assumiu o controle. Caminhei de volta para o hotel, mas minha mente trabalhava a 1000 por hora. Eu tinha dado o primeiro golpe. Tinha mostrado que sabia onde eles moravam, sabia dos negócios e tinha o poder de fechar a torneira. O pânico estava instalado. Agora eu precisava esperar o erro. Pessoas desesperadas cometem erros. E eu estaria lá, de caneta na mão, para registrar cada um deles. Quando cheguei ao quarto, meu celular vibrou. Era uma mensagem do banco. Tentativa de desbloqueio de cartão de crédito negada. Local: Ribeirão Preto. Sorri para a tela. Eles nem esperaram eu virar a esquina para tentar de novo. Eram previsíveis. Eram gananciosos. E, infelizmente para eles, eram meus devedores. Abri meu caderno amarelo e escrevi: Fase 1 concluída. O choque de realidade. Em seguida, disquei para um número anotado na contracapa do caderno. Era de uma corretora de imóveis local que eu tinha pesquisado na internet durante a viagem. Alô? Imobiliária Central? Aqui é Zoraide Bittencourt. Gostaria de saber se vocês fazem avaliação de imóveis no condomínio Jardim das Acácias. Sim, tenho interesse em adquirir uma propriedade lá. Ou talvez tomar uma propriedade em execução de dívida. Podemos agendar uma visita? O jogo estava apenas começando. E dessa vez, as regras eram minhas. Passei a tarde no quarto do hotel, com o ar-condicionado no máximo, organizando a papelada. Cada vez que eu olhava para os números, a decepção com Rogério aumentava, mas a pena diminuía. Ele não era um menino perdido. Era um homem adulto que escolheu o caminho fácil. E o caminho fácil, como eu cansei de ver na receita, costuma levar a um precipício. Por volta das 6 da tarde, a fome bateu. Decidi descer para jantar no restaurante do hotel mesmo. Pedi uma sopa de legumes. Enquanto esperava, notei um casal na mesa ao lado discutindo baixinho sobre contas atrasadas. A vida é feita de dinheiro, quer a gente queira ou não. O amor pode mover montanhas, mas é o dinheiro que paga a escavadeira. Meu celular tocou novamente. Dessa vez, era Patrícia. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Zoraide? A voz dela estava mansa, doce como mel envenenado.
Diga, Patrícia. Sogra, a gente estava pensando aqui. Foi muito chato o jeito que a gente conversou hoje. O Rogério está arrasado. Ele te ama muito, sabe? A gente queria te convidar para jantar aqui em casa, para você conhecer onde a gente mora, ver que não é nada demais. A gente faz um churrasco. O que a senhora acha? A ironia da situação era palpável. Horas atrás, eu era um estorvo esquecido. Agora, com a conta bloqueada e a ameaça de processo, eu era a convidada de honra para um churrasco na casa comprada com o meu dinheiro. Jantar? Perguntei, fingindo considerar. Hoje não posso, Patrícia. Estou muito cansada da viagem e tenho muito trabalho a fazer. Trabalho? Que trabalho, sogra? A senhora está aposentada. O trabalho de auditar a vida do meu filho, querida. Isso demanda tempo e atenção aos detalhes. Mas amanhã eu passo aí, pela manhã. E avise o Rogério para deixar os extratos da empresa em cima da mesa. Não quero churrasco. Quero transparência. Desliguei antes que ela pudesse responder. A sopa chegou, quente e cheirosa. Comi devagar, saboreando cada colherada. Eu sabia que eles não dormiriam aquela noite. Estariam revirando gavetas, tentando esconder o que pudessem, inventando histórias para cobrir os buracos. Mal sabiam eles que eu já tinha as cópias de tudo. A visita de amanhã não era para descobrir a verdade. Eu já sabia a verdade. A visita de amanhã era para ver se eles teriam a coragem de continuar mentindo na minha cara, dentro da casa que roubaram de mim. Amanhã, a Operação Resgate de Dignidade entraria na fase executiva, e eu não deixaria pedra sobre pedra. Olhei pela janela do restaurante. A noite em Ribeirão Preto estava escura, mas as luzes da cidade brilhavam lá fora. Em algum lugar, naquela imensidão de luzes, meu filho estava aprendendo a lição mais dura da vida dele. Nunca subestime uma mulher que já contou os centavos para te dar o mundo. A conta chegou. Paguei à vista, sempre à vista. Porque quem paga o preço, escolhe a música. E a música agora era um tango dramático. E eu estava conduzindo a dança. O sol da manhã batia impiedoso sobre a fachada da casa no condomínio Jardim das Acácias. Era uma construção imponente, moderna, com vidros espelhados que refletiam minha própria imagem distorcida enquanto eu tocava a campainha. O jardim estava impecável, mas notei um detalhe que só olhos treinados perceberiam. A grama começava a amarelar nas bordas, sinal de que o jardineiro tinha sido cortado ou a irrigação desligada para economizar. Rogério demorou para atender. Quando a porta de madeira maciça finalmente se abriu, meu filho parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. As olheiras eram profundas, arroxeadas, e a camisa de linho estava amassada, como se ele tivesse dormido com ela. Mãe, ele murmurou, sem força para sustentar o olhar. Entra. O interior da casa cheirava a produto de limpeza caro, misturado com o aroma azedo de ansiedade. Era tudo muito amplo, muito branco, muito frio. Móveis de design, um lustre de cristal que devia custar o preço de um carro popular e um silêncio sepulcral. Patrícia estava sentada no sofá da sala de estar, roendo as unhas, um hábito que ela dizia ter abandonado na adolescência. Ao me ver, ela deu um pulo, ajeitando o vestido de seda. Zoraide, que bom que a senhora veio cedo. Preparamos um café? Sem teatro, Patrícia. Cortei, minha voz ecoando na sala vazia. Não vim tomar café, vim fazer o inventário. Caminhei até a mesa de jantar, uma peça de madeira rústica enorme. Coloquei minha pasta executiva sobre ela e abri as travas com um estalo seco que fez os dois estremecerem. Tirei meu caderno amarelo, uma calculadora e as cópias dos extratos. Sentem-se, ordenei, apontando para as cadeiras do outro lado da mesa. Eles obedeceram como duas crianças chamadas à diretoria. A dinâmica tinha mudado. O medo no ar era palpável. Eles sabiam que o cartão estava bloqueado. Sabiam que o cheque especial tinha sumido. A torneira tinha fechado e a sede já começava a bater. Pedi para separarem os documentos da empresa e as contas da casa. Onde estão? Rogério empurrou um montinho de papéis na minha direção. Eram notas fiscais soltas, alguns envelopes de contas fechados e um caderno escolar com anotações garranchosas. É o que a gente tem, mãe. A contadora ainda não mandou o balancete oficial. Peguei o caderno. Abri na primeira página. Vendas maio.
R$ 4.500. Despesas, maio, R$ 28.000. Fechei o caderno devagar. Olhei para o teto, buscando paciência divina, mas só encontrei gesso rebaixado. Bom, vocês estão operando com um déficit mensal de mais de R$ 20.000, declarei calmamente. E isso sem contar a prestação da casa, que pelo que vi na papelada do banco, é de R$ 8.000 por mês. Vocês criaram uma máquina de triturar dinheiro. A loja vai decolar, sogra. Patrícia interveio, a voz trêmula. É questão de tempo. O marketing digital não paga a conta de luz, Patrícia. Bati a mão na mesa, fazendo-os pular. Vocês gastaram R$ 120.000 em 3 meses. Mobiliaram uma casa de luxo, compraram estoque de péssima qualidade e vivem como reis. E quem pagou a conta? A velha que vocês esqueceram em Santos. Mãe, a gente ia te pagar, Rogério disse com lágrimas nos olhos. Eu juro, era só um empréstimo ponte. Ponte para onde, Rogério? Para o abismo? Encarei meu filho. Vocês não têm liquidez. Não têm ativos reais porque a casa está alienada ao banco. O carro está financiado. A única coisa sólida aqui é a minha assinatura como avalista. Levantei-me e comecei a andar pela sala, tocando nos objetos. Um vaso de cerâmica assinado. Uma escultura abstrata. Bonito vaso, comentei. Quanto custou? R$ 2.000. Patrícia sussurrou. R$ 2.000. O preço de 2 meses de condomínio do meu apartamento que vocês acharam que eu não precisava mais pagar. A humilhação deles era visível, mas necessária. Eles precisavam entender a gravidade do buraco que cavaram. No entanto, o pior ainda estava por vir. Eles achavam que o problema era apenas a dívida. Eles não sabiam que eu tinha trazido a solução, e que a solução seria amarga. Voltei para a mesa e tirei um documento antigo da minha pasta. O papel estava amarelado, mas a validade jurídica era perfeita. Vocês se lembram disso? Coloquei a folha na frente do Rogério. Ele apertou os olhos para ler. É a procuração que eu fiz quando fui para o Canadá, 5 anos atrás. Exatamente. Uma procuração de plenos poderes, para movimentar contas, comprar e vender bens, representar você perante instituições financeiras. E o mais importante, ela nunca foi revogada. Rogério ficou branco como o papel. Mas, mãe, isso é antigo. Eu já voltei do Canadá faz tempo. Procuração pública não tem prazo de validade a menos que seja estipulado, meu filho. Você deveria saber disso. Ou esqueceu, assim como esqueceu de me avisar da mudança? Patrícia olhava de um para o outro, sem entender a dimensão do que estava acontecendo. O que isso quer dizer, Rogério? Quer dizer, Patrícia, respondi por ele, que legalmente eu sou o Rogério. Eu posso assinar por ele. Posso vender o que é dele. E como sou avalista solidária dessa dívida monstruosa que vocês criaram, eu tenho o direito legal e moral de intervir para proteger o meu patrimônio e impedir que meu nome vá para a lama junto com o de vocês. Você não faria isso, Rogério sussurrou. Eu já fiz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Hoje de manhã, antes de vir para cá, continuei, minha voz fria e precisa como um bisturi. Eu fui ao cartório local e registrei a procuração. Em seguida, fui à agência do banco aqui em Ribeirão. Conversei com o gerente, um rapaz muito atencioso, mostrei a situação insustentável da dívida e a minha autoridade legal para renegociar. Você renegociou? Patrícia perguntou, com um fio de esperança. Sim. Eu bloqueei qualquer nova linha de crédito no CPF do Rogério. Cancelei os cartões adicionais e dei ordem de venda para o carro. O meu carro? Patrícia gritou levantando-se. Mas eu preciso dele para ir à loja. Você não tem mais loja, minha querida. A frase pairou no ar como uma sentença de morte. Como assim não tenho loja? Ela estava histérica agora. A Patrícia S. Boutique é um sumidouro de dinheiro. Eu analisei os números. O aluguel do ponto comercial vence semana que vem e não tem caixa para pagar. Os fornecedores já estão mandando e-mails de cobrança. Eu, usando meus poderes de procuradora do sócio majoritário, apontei para Rogério. Estou dissolvendo a sociedade e entregando o ponto. Rogério colocou a cabeça entre as mãos e começou a chorar. Um choro feio, soluçante. Não era arrependimento, eu sabia.
era o choro de quem perdeu o brinquedo, de quem foi pego. Mãe, por favor, ele gemia. A gente vai ficar sem nada. O que os vizinhos vão falar? O que meus amigos vão dizer? Seus amigos? Aqueles que você convidou para o churrasco de inauguração pagando com o meu dinheiro? Eles não vão dizer nada, porque não estarão aqui quando o oficial de justiça bater na porta. Mas eu estou aqui. Sentei-me novamente, cruzando as mãos sobre a mesa. Agora, vamos às opções. Vocês têm duas. Eles levantaram os rostos inchados, aguardando o veredito. Opção 1. Eu vou embora agora. Pego o ônibus de volta para Santos. Revogo a minha fiança bancária alegando fraude. O que é verdade, já que vocês usaram o crédito sem meu consentimento para fins diversos. O banco vai executar a dívida imediatamente. Vocês perdem a casa, o carro, a loja e ficam com o nome sujo por 5 anos. Provavelmente enfrentarão um processo criminal por estelionato contra idoso, que eu farei questão de abrir. Patrícia tremia tanto que os dentes batiam. Rogério parecia catatônico. Opção 2. Intervenção total. O que é intervenção total? Rogério perguntou a voz rouca. Vocês assinam um termo de confissão de dívida para mim. A casa continua no nome da Patrícia, mas vocês vão assinar um contrato de gaveta, passando os direitos para mim, até que cada centavo dos R$120 mil, mais juros e correção, seja pago. Eu assumo a gestão financeira da família. Gestão financeira? Patrícia perguntou, desconfiada. Sim, eu controlo o dinheiro. Todo o dinheiro. O Rogério vai arrumar um emprego. Um emprego de verdade, com carteira assinada. Nada de empreendedorismo com capital de terceiros. Você, Patrícia, vai trabalhar. Seja vendendo roupa de porta em porta, seja fazendo bolo, não me importa. O dinheiro de vocês cai numa conta que eu controlo. Eu pago as contas essenciais, dou uma mesada para vocês comerem. Comida básica, nada de filé mignon, e o resto vai para abater a dívida comigo e com o banco. Isso é escravidão? Patrícia protestou indignada. Não, Patrícia. Isso é a vida adulta. Sorri, sem mostrar os dentes. É o que acontece quando a gente gasta o que não tem. A gente perde a liberdade. Vocês venderam a liberdade de vocês no momento em que decidiram me roubar, achando que eu era uma velha gagá. Rogério olhou para a esposa, depois para mim. Ele viu a determinação nos meus olhos. Viu a Zoraide que enfrentava leões na Receita Federal. Ele sabia que eu não estava blefando. E a casa? Ele perguntou. A casa é grande demais. O custo de manutenção é absurdo. Vocês vão colocá-la à venda. Com o lucro da venda, se houver depois de pagar o banco, vocês compram algo compatível com a realidade. Um apartamento de 2 quartos, usado. Vender a casa. Patrícia começou a chorar novamente. Mas a gente acabou de decorar. Meus sonhos. Seus sonhos foram financiados com o meu pesadelo, Patrícia. Acabou. Tirei uma caneta do bolso e coloquei sobre o papel que eu tinha redigido à mão no hotel. Decidam. Agora. O táxi para a rodoviária ou a caneta? O silêncio voltou a reinar. Eu ouvia o zumbido da geladeira de última geração na cozinha. Ouvia a respiração ofegante deles. Rogério foi o primeiro a se mover. Ele pegou a caneta. A mão dele tremia, mas ele assinou. Ele sabia que a opção 1 era a ruína completa, a cadeia, a vergonha pública. A opção 2 era humilhante, mas era uma chance de sobrevivência. Patrícia hesitou. Ela olhou para a sala decorada, para o jardim lá fora. Ela estava se despedindo da vida de Dondoca que durou exatos 2 meses. Assina, Patrícia, Rogério disse ríspido. Acabou. A mãe venceu. Ela pegou a caneta com raiva, riscando o papel com força ao assinar. Peguei o documento, conferi as assinaturas e o guardei na pasta. Ótimo. A partir de hoje, a administração Zoraide está em vigor. Levantei-me e fui até a geladeira gigante de inox. Abri as portas duplas. Estava cheia de queijos importados, vinhos, presuntos de Parma. Rogério, pegue umas caixas. Para quê, mãe? Vamos devolver o que for possível na delicatessen. O que não aceitarem de volta, vamos doar para um asilo aqui perto que pesquisei. Vocês não têm condições de comer queijo de R$100 o quilo enquanto devem para a própria mãe.
A partir de hoje é arroz, feijão e ovo. E agradeçam por ter o ovo. Enquanto eles se moviam pela cozinha, derrotados, cumprindo minhas ordens como funcionários desmotivados, senti uma onda de cansaço. Mas era um cansaço bom. O cansaço de quem colocou a casa em ordem. Eu não tinha meu filho de volta. Aquele amor inocente tinha quebrado e nunca mais seria o mesmo. Mas eu tinha recuperado algo mais importante: o respeito. Eles podiam me odiar agora. Podiam me chamar de tirana em sussurros no quarto. Mas nunca mais, em toda a vida deles, eles olhariam para mim e veriam apenas uma velha. Olhei para o meu reflexo na porta de vidro do forno. Ajeitei o cabelo. A auditoria estava concluída. Agora começava a fase de recuperação judicial. Patrícia, chamei. Depois de esvaziar a geladeira, traga suas bolsas de marca. Vamos fotografar tudo para vender na internet. Precisamos fazer caixa rápido. Ela soltou um gemido de dor, como se eu tivesse arrancado um pedaço da pele dela. Ignorei. Peguei meu caderno amarelo e risquei o item confronto. Escrevi embaixo com letras garrafais: reeducação. O telefone da casa tocou. Rogério fez menção de atender. Deixe tocar, ordenei. Se for cobrança, agora é comigo. Se for convite para festa, a resposta é não. O telefone continuou tocando, insistente, ecoando pela casa que não era mais deles, mas sim um monumento à arrogância que eu estava prestes a demolir, tijolo por tijolo. Eu estava no comando. E pela primeira vez em 2 meses, respirei sem sentir aquele aperto no peito. A justiça tem um sabor curioso. Não é doce, como dizem. É seca e adstringente, como um vinho que envelheceu muito tempo esperando para ser aberto. E eu estava pronta para beber a garrafa inteira. Rogério passou por mim carregando uma caixa de vinhos caros, cabisbaixo. Mãe, ele começou, a voz embargada. A senhora vai morar aqui com a gente até vender a casa? Olhei para ele, para o homem que eu criei, que me traiu e que agora dependia da minha misericórdia disfarçada de rigor. Vou, Rogério. Vou ficar no quarto de hóspedes. E amanhã, às 6 da manhã, quero vocês 2 de pé. Vamos limpar essa casa inteira. Dispensei a diarista pelo telefone enquanto vocês dormiam. A faxina agora é por conta da casa. Virei as costas e caminhei para a varanda. O sol estava alto. O calor era intenso. Mas eu, Zoraide Bittencourt, nunca me senti tão fria e tão viva. 6 meses se passaram desde o dia em que transformei a mesa de jantar de luxo do meu filho em um tribunal de pequenas causas. Hoje, aquela mesa não existe mais. Foi vendida, assim como o lustre de cristal, os tapetes persas e o carro importado, que servia apenas para massagear o ego frágil do Rogério. Estamos morando em um apartamento de 2 quartos, no bairro Campos Elíseos. É um lugar digno, antigo, com tacos de madeira que estalam quando a gente pisa e janelas que dão para uma rua movimentada de ônibus e trabalhadores. Acordo às 5:30 da manhã, como sempre fiz. A diferença é que agora não acordo para regar samambaias em silêncio. Acordo para garantir que a administração Zoraide continue operando no azul. Preparo o café, coado no pano, porque a cafeteira expressa foi para o site de vendas, e coloco 3 xícaras sobre a mesa de fórmica da cozinha. A porta do quarto se abre e Rogério sai. Ele não veste mais camisas de linho de R$ 500. Está usando o uniforme cinza da transportadora, onde conseguiu emprego como assistente de logística. Foi difícil no começo. O orgulho dele sangrou mais que joelho ralado em asfalto. Ele chorou, reclamou, disse que era humilhante para um homem com a experiência dele carregar prancheta em galpão. Eu apenas apontei para o caderno amarelo e disse: humilhante é dever para a mãe e fugir. Trabalho honesto limpa o nome e a alma. Bom dia, mãe. Ele diz, a voz rouca de sono, mas firme. Ele beija minha testa. Um beijo seco, rápido, mas verdadeiro. Não tem mais o te amo meloso de quem quer pedir dinheiro. Tem o respeito de quem teme a auditoria. Logo atrás, vem Patrícia. O cabelo loiro de salão deu lugar a um tom castanho natural, preso num rabo de cavalo prático. As unhas de gel, que impediam qualquer trabalho manual, foram removidas. Agora, as mãos dela têm pequenas marcas de queimadura do forno. Ela descobriu, por pura necessidade e minha insistência,
que sabia fazer empadas muito bem. As entregas de hoje já estão separadas, Zoraide, diz ela pegando a xícara de café. Ela não me chama mais de sogra, com aquele tom de deboche carinhoso. É Zoraide, como se eu fosse uma chefe de departamento. E eu sou. Ótimo, respondo, abrindo meu caderno. O lucro das vendas da semana passada cobriu a conta de luz e o condomínio. O salário do Rogério, que cai amanhã, vai integralmente para a parcela do acordo com o banco. Sobram R$ 300 para a feira e o açougue. Nada de picanha. Acém moído e frango. Eles assentem. Não há discussão. A dinâmica do silêncio mudou. Antes, era o silêncio da mentira e da omissão. Agora, é o silêncio da disciplina. Durante esses meses, vi meu filho e minha nora passarem por todos os estágios do luto financeiro. Negação, raiva, barganha, depressão e, finalmente, aceitação. A casa no condomínio Jardim das Acácias foi vendida há 3 meses. Tivemos sorte. O mercado estava aquecido e conseguimos um valor que quitou a dívida imobiliária e sobrou um montante que usei para amortizar o rombo que eles fizeram na minha conta. Ainda devem, claro. Mas agora é uma dívida pagável, sem juros abusivos, controlada na ponta do lápis. Patrícia, que no começo chorava escondida no banheiro sentindo falta da vida de Dondoca, começou a ter um brilho diferente no olhar. Outro dia, ela chegou da rua suada, carregando caixas de isopor vazias e jogou um maço de notas de 10 e 20 reais na mesa. "Vendi tudo", ela disse, ofegante, mas sorrindo. A moça do salão encomendou mais 50 para sexta-feira. Foi a primeira vez que vi minha nora orgulhosa de algo que ela mesma produziu, e não de algo que o marido comprou. Elogiei o tempero da massa. Ela ficou vermelha. Aos poucos, a relação tóxica de dependência financeira que eles tinham comigo, e entre eles, estava sendo substituída por uma parceria de sobrevivência. Rogério também mudou. O trabalho braçal e a responsabilidade de bater ponto fizeram bem a ele. Ele chega cansado, com dor nas costas, mas dorme a noite toda. A ansiedade de manter as aparências sumiu, porque agora não há aparências para manter. Todo mundo sabe que eles quebraram, e descobriram que ninguém morreu por causa disso. Os amigos sumiram, como eu previ. Ficaram apenas os vizinhos de porta do prédio novo, gente simples que troca xícara de açúcar e dá bom dia no elevador. Naquela tarde de terça-feira, chamei os dois para uma reunião extraordinária. Eles sentaram na mesa bamba da cozinha, tensos. O trauma da minha chegada surpresa ainda estava gravado na memória deles. Sempre que eu convocava uma reunião, eles achavam que eu tinha descoberto algum deslize, algum gasto escondido com bala de goma. "Acalmem-se", disse eu, fechando o caderno amarelo com suavidade. "Não encontrei nenhuma fraude hoje." Eles soltaram o ar, aliviados. "Chamei vocês porque fiz o fechamento do semestre." Empurrei o caderno na direção deles. "Olhem a última linha." Rogério correu o dedo pela coluna de números. "O saldo devedor caiu 40%? Ele olhou para mim, incrédulo. 42,5% para ser exata. Com a venda do carro, da casa e a contenção de despesas brutal que impus, o buraco não é mais um abismo. É uma vala. Ainda é fundo, mas dá para ver a saída." Patrícia pegou a mão do marido, viu os olhos dela marejarem. A gente vai conseguir limpar o nome, Zoraide?" "Vão. Se continuarem nesse ritmo, em mais 18 meses vocês estarão no 0-0. Sem patrimônio acumulado, é verdade, mas com a dignidade recuperada e o CPF limpo." Houve um silêncio respeitoso na cozinha. O barulho do trânsito lá fora parecia uma orquestra distante. "E por causa disso", continuei, tirando um envelope da minha pasta, "tomei uma decisão." Rogério ficou pálido. "A senhora vai aumentar a meta de pagamento?" "Não, Rogério. Eu vou embora." Os dois congelaram. Parecia que eu tinha dito que ia pular da janela. "Embora?" Patrícia repetiu. "Voltar para Santos?" "Sim. Minhas samambaias devem estar pedindo socorro para a vizinha, e eu sinto falta do cheiro do mar. Minha missão de intervenção direta acabou. O sistema está implantado. Vocês já sabem a rotina. Ganhar, economizar, pagar. Não precisam de mim respirando no pescoço de vocês todo dia de manhã." "Mas mãe..." Rogério gaguejou, e pela primeira vez vi medo genuíno nos olhos dele. Não medo de mim, mas medo de ficar sem mim.
E se a gente se perder? E se eu fizer besteira de novo? Quem vai controlar o fluxo de caixa? Você vai, Rogério. Você e sua esposa. Levantei-me e fui até a janela. O sol de Ribeirão Preto continuava forte, mas agora parecia iluminar um caminho, não apenas queimar a pele. Escutem bem, eu não sou eterna. Tenho 74 anos. Posso viver mais 20, posso não acordar amanhã. Eu não vim aqui para ser babá de adultos. Vim aqui para provar que vocês são capazes de viver a realidade. Virei-me para eles. A postura de auditora deu lugar, por um breve segundo, à postura de mãe. Vocês sobreviveram ao pior. Perderam o luxo, perderam o status, perderam a facilidade. E ganharam o quê? Eles se entreolharam. Ganhamos paz? Arriscou Patrícia. Ganharam a certeza de que conseguem se sustentar. Apontei para as empadas esfriando no balcão e para o uniforme do Rogério. Isso é dinheiro de verdade. O que vocês tinham antes era ilusão financiada pela aposentadoria da mãe. Eu estou devolvendo o comando do barco para vocês. O caderno fica. A conta onde vocês depositam a minha parte continua a mesma. Todo dia 5, quero o comprovante no meu WhatsApp. Se atrasar um dia, a senhora volta, completou Rogério com um sorriso nervoso. Exatamente. E da próxima vez, eu não venho de ônibus-leito. Venho de vassoura. Rimos. Foi uma risada curta, meio engasgada, mas foi a primeira risada honesta que demos juntos em anos. Não havia cinismo, não havia interesse. Havia apenas 3 pessoas que passaram pelo inferno financeiro e saíram do outro lado chamuscadas, mas vivas. A despedida na rodoviária foi diferente da minha chegada. Não chovia. O céu estava limpo, um azul de brigadeiro que doía nos olhos. Rogério carregou minha mala executiva preta. Ela parecia mais leve agora, vazia das provas e dos documentos de cobrança, levando apenas minhas roupas e a satisfação do dever cumprido. Mãe! Rogério me abraçou antes de eu embarcar. Senti o cheiro de suor do trabalho e de sabonete barato. Era o melhor cheiro do mundo, porque era cheiro de homem que assumiu suas responsabilidades. Me perdoa, de verdade, por tudo. Por ter esquecido a senhora, por ter roubado. O perdão financeiro está no cronograma de pagamentos, meu filho. Respondi, mantendo a firmeza, mas apertando o braço dele com carinho. O perdão emocional, esse a gente constrói com as ligações de domingo, que agora, espero, serão atendidas. Todo domingo, sem falta, prometeu Patrícia, me dando um beijo no rosto. E Zoraide, obrigada, por não ter chamado a polícia, por ter ensinado a gente a ser gente. Não agradeça ainda, Patrícia. Mantenha as empadas vendendo. O mercado é volátil. Entrei no ônibus e sentei na poltrona da janela. Enquanto o veículo manobrava para sair da plataforma, vi os 2 acenando. Eles pareciam menores ali na calçada, sem a arrogância, sem as roupas de grife. Pareciam apenas um casal comum, lutando pela vida no interior do Brasil. E isso me encheu de um orgulho estranho. Eu não criei um milionário, nem um empresário de sucesso. Mas no final das contas, consegui forjar um homem decente, mesmo que tenha precisado usar o fogo da vergonha para isso. A viagem de volta foi tranquila. Enquanto a paisagem mudava dos canaviais do interior para a serra coberta de Mata Atlântica, refleti sobre a minha jornada. Muitas mulheres da minha idade aceitam o papel de vítimas silenciosas. Aceitam ser esquecidas em asilos, aceitam que os filhos tomem conta de suas pensões, aceitam a invisibilidade como se fosse uma consequência natural das rugas. Elas dizem, é a vida. Fazer o quê? Eu disse não. Eu recusei o roteiro da velha abandonada. Usei as ferramentas que a vida me deu. Minha inteligência, minha experiência na receita, minha organização obsessiva, para reescrever a história. Descobri que o poder não desaparece com a idade. Ele apenas muda de forma. Antes, meu poder vinha do cargo. Hoje, vem da minha recusa em aceitar desrespeito. O esquecimento do meu filho foi a dor mais aguda que já senti. Foi pior que enviuvar. A viúva perde o marido para o destino. A mãe esquecida perde o filho para a ingratidão. Mas eu transformei essa dor em estratégia. Curei a ferida cauterizando-a com a realidade. Pode ter ficado uma cicatriz, mas cicatrizes são mais fortes que a pele original.
Cheguei em Santos no final da tarde. O cheiro de maresia invadiu meus pulmões como um bálsamo. O porteiro do meu prédio, seu Manuel, arregalou os olhos quando me viu. Dona Zoraide, a senhora sumiu. Achei que tinha mudado de vez para ficar com o filho. Sorri, pegando minha correspondência acumulada. Contas, propagandas, nada que eu não pudesse resolver em 5 minutos. Fui fazer uma consultoria de emergência, seu Manuel. Reestruturação familiar. Mas o bom filho a casa torna. Ou melhor, a boa mãe a casa torna. Entrei no meu apartamento. Estava abafado, com aquele ar parado de casa fechada. Abri as janelas da varanda e deixei o vento entrar. O mar estava lá, cinza e agitado, batendo nas pedras. Minhas samambaias estavam um pouco murchas, mas vivas. A vizinha tinha cumprido a promessa de colocar água, embora não com o mesmo amor que eu. Fui até a cozinha e liguei a cafeteira elétrica. Enquanto o cheiro do café invadia a sala, meu celular tocou. Olhei para o visor. Era uma chamada de vídeo. Rogério e Patrícia. Hesitei por um segundo. Meu coração velho deu um salto. Será que aconteceu algo? Será que desistiram? Será que brigaram? Atendi, ajeitando os óculos. A imagem apareceu tremida. Eles estavam na cozinha do apartamento em Ribeirão. Estavam jantando. Arroz, feijão, salada e omelete. Oi, mãe, Rogério disse, sorrindo com a boca cheia. Só para avisar que a senhora chegou bem. E para mostrar... Olha aqui. Ele virou a câmera para o caderno amarelo aberto na mesa, ao lado do prato. Já anotei o gasto da passagem da senhora como despesa extraordinária de consultoria. Vamos abater no próximo mês. Soltei uma gargalhada. Uma gargalhada alta que ecoou pelo apartamento vazio. Muito bem, Rogério. Isso se chama contabilidade criativa, mas vou deixar passar dessa vez. A gente só queria dizer boa noite, Zoraide, disse Patrícia. E a casa ficou vazia sem a senhora mandando a gente limpar o rodapé. Aproveitem o silêncio. E limpem o rodapé mesmo assim. Poeira desvaloriza o imóvel. Boa noite, crianças. Desliguei. Sentei-me na minha poltrona de couro, de frente para o mar, a xícara de café quente nas mãos. Eu estava sozinha novamente. Mas não era a solidão do abandono. Era a solitude da vitória. Eu tinha recuperado meu patrimônio, sim, mas acima de tudo, tinha recuperado meu lugar no mundo. Eu não era um peso. Eu não era um passado esquecível. Eu era a âncora que impediu o barco deles de afundar. Peguei meu tablet e abri o aplicativo do banco. O saldo estava baixo, afinal, gastei muito na operação de resgate. Mas havia um depósito agendado para o dia 5. O valor não importava tanto. O que importava era a descrição da transferência que Rogério tinha programado. Pagamento dívida de honra. Fechei os olhos e respirei fundo, sentindo a brisa do mar secar uma lágrima teimosa que escorreu pelo canto do olho. Não era tristeza, era alívio. A vida, minha cara, é como um balanço contábil. Tem ativos, tem passivos, tem perdas e danos. Mas enquanto a gente tiver coragem de auditar a própria história e cobrar o que nos é devido, não em dinheiro, mas em dignidade, o saldo final sempre será positivo. Amanhã é domingo, dia de feira, dia de comprar peixe fresco. E pela primeira vez em meses, não vou precisar esperar o telefone tocar, porque eu sei que ele vai tocar. E se não tocar, eu tenho a chave do cofre, a procuração e o endereço, e eles sabem disso. Bebi o último gole de café. Estava forte, sem açúcar, exatamente como a vida deve ser. Intensa, real e totalmente sob o meu controle.